Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram em Tiago, perdão, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 1. Estamos dando continuidade ao estudo da carta de Tiago. E hoje iremos iniciar o capítulo 2. Amém? Leiamos. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção, discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde põe meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazei bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fizeres discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, torna a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai bendito, nós mais uma vez te damos graças, te damos honra, glória, louvor e exaltação ao teu nome que é bendito eternamente, Pai. E nesse momento, nós queremos ouvir a tua palavra. Então, te pedimos em nome de Jesus, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações. Que cada um de nós aqui possa ouvir a tua palavra, se encher da tua palavra e ser edificado pela tua palavra. Coloque em nossos ouvidos a boa palavra e que essa palavra ela penetre no nosso coração e que possamos sair daqui com o intuito de praticar a tua palavra. Assim como a gente tem aprendido, ouvido e tentado colocar em prática, não apenas hoje, mas desde quando nós começamos a estudar o livro de Tiago, e não apenas quando começamos a estudar o livro de Tiago, mas quando entendemos que a tua palavra precisa ser praticada. Então, mais uma vez, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a tua palavra, a fim de que possamos sair daqui compreendendo ela, e a fim de que possamos sair daqui desejosos de praticá-la. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Como a gente viu no capítulo anterior, Tiago, ele nos exorta a importância de nós praticarmos a palavra do Senhor. Então, a gente viu no capítulo 1, essa exortação a respeito de que a gente precisa não apenas sermos
ouvintes da palavra, mas que a gente precisa ser praticante dessa palavra. E esse versículo, essa passagem está nos versículos 23 e 24 do primeiro capítulo da carta de Tiago. Então ele nos exortou no capítulo 1 a importância de praticarmos a palavra. E é importante porque ele dá um exemplo aqui no capítulo 1, porque se nós não praticarmos a palavra, seremos semelhante a alguém que se olha no espelho, mas no momento que saímos de frente do espelho, a gente vai esquecer de como era a nossa face. A gente vai esquecer de como nós éramos. Então, se a gente esquece de como nós éramos, né? Se a gente olha no espelho e esquece, assim é aquele que não pratica a palavra. Ele esquece de quem ele é. Então, quem nós somos? O que nós somos? Nós somos cristãos. Amém? Só que, sendo cristãos, se não praticarmos a palavra, nós acabamos que por esquecendo quem nós somos. Se nós não praticarmos a palavra, nós esqueceremos quem nós somos. Então, Tiago está no capítulo 1 nos exortando a importância de praticarmos a palavra de Deus. Como eu disse na primeira pregação aqui, né, Tiago, ele está escrevendo essa carta para corrigir um entendimento errado a respeito da salvação pela fé. Ele não está aqui indo de encontro aos escritos de Paulo, que falam que a salvação é pela fé. Ele não está fazendo isso. Ele não está confrontando Paulo. Pelo contrário, ele está corrigindo um falso entendimento, ou um entendimento errado a respeito da salvação pela fé. Porque o que as pessoas provavelmente estavam entendendo é: se eu sou salvo pela fé, então eu não preciso fazer mais nada. E Tiago está corrigindo isso. Ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo: olha, não, se nós somos salvos e verdadeiramente somos salvos pela fé, nós somos salvos para as boas obras. As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, ele não está confrontando os ensinamentos de Paulo, ele está apenas corrigindo esses ensinamentos, ou esse entendimento que as pessoas tinham da salvação pela fé. Amém? Amém. Partindo daí, então ele nos exortou no capítulo 1, da importância de praticarmos as boas obras, ou melhor, a palavra. E agora, no capítulo 2, ele vai nos mostrar o que seria essa boa obra, ou o que seria na prática verdadeiramente, na prática propriamente dita, o que seria praticar a palavra. Então, mais ou menos, em outras palavras, no capítulo 1 ele fala sobre a teoria, né? A gente tem que praticar a palavra. No capítulo 2 para frente, ele vai mostrar o que seria essa prática da palavra. Vocês entenderam? Amém? Então, no capítulo 1, ele diz, olha, é importante praticar. A partir do capítulo 2, ele vai mostrar o que seria essa prática. O que é que nós fazemos que constitui a prática da palavra. Então, ele vai dizer, no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2. Alguém lê, por favor. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Amém. Então, ele vai tratar aqui de todos esses versículos que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 13, ele vai tratar da acepção de pessoas. O assunto é esse. Acepção de pessoas, ou discriminação de pessoas. O assunto é esse. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer o porquê que a gente não pode discriminar pessoas. Por que a gente não pode fazer acepção de pessoas? E a primeira coisa que ele diz,
que a gente não deve, o motivo pelo qual a gente não deve discriminar ninguém, é porque isso não corresponde com a nossa fé. Isso não corresponde com a fé que nós temos. Então ele diz, versículo 1, meus amados, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não façais discriminação a ninguém. Discriminar pessoas vai totalmente de encontro àquilo que a gente crê. Discriminar pessoas é totalmente contrário à fé que nós temos. Fazer acepção de pessoas vai totalmente contrário à nossa crença como cristãos. E por que vai totalmente ao contrário? É simples. Porque não existe pessoas melhores do que outras. Porque não existe pessoas mais importantes do que outras. Aliás, ele diz aqui, olha, o Senhor da glória. Ele está dizendo Jesus que é o Senhor da glória, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o mais importante, aquele a quem nós deveríamos fazer acepção, esse mesmo se esvaziou. Aquele que é o Senhor da glória, esse se fez menos importante. Então, se nós cremos nesse Senhor da glória, que se fez menos importante, que se esvaziou, então por que nós iremos fazer acepção de pessoas? É contrário à nossa fé. Nós vamos ver vários textos, e principalmente em Gálatas, dizer que não há mais judeu, nem grego, não há mais mulher, nem homem, nem escravo, nem livre, porque todos em Cristo são um só. Então não faz sentido para nós que cremos, que temos fé em Jesus, discriminar pessoas. Não faz nenhum sentido isso. Não faz sentido para pessoas que creram em Jesus fazer acepção. Só que fazer sentido é uma coisa. E não discriminar, ou seja, não praticar isso, é outra totalmente diferente. E infelizmente a gente acaba fazendo isso. O termo aqui, não fazer acepção, é literalmente julgar alguém pela aparência. É isso que o termo está querendo dizer aqui. É você olhar para alguém e fazer um pré-julgamento dessa pessoa ou tratá-la de maneira diferente pela forma como ela aparenta. E ele está dizendo, ele vai falar mais na frente, se entrar alguém na vossa reunião. Então ele está falando de que situação? De qual? Do culto. E ele está dizendo, se entrar alguém aqui, a gente vai já ver esse versículo mais na frente, mas se entrar alguém na vossa reunião e que essa pessoa esteja com um anel de ouro, esteja bem vestida, não trate ele diferente daquele que entrar de chinelo. Estou parafraseando aqui. Aquele que entrou aqui bem vestido, coloca na frente. Aquele que entrou de chinelo, coloca para sentar aos teus pés. Porque ele é menos favorecido. Porque ele está mal apresentado. Eu sei que a gente vive num lugar ou num país, por assim dizer, muito violento. E que às vezes a gente anda por aí já assustado, não é verdade? Só que, é claro que o contexto aqui é o culto. Mas alguém já chegou perto de você mal vestido e você ficou com medo? Acontece isso. O contexto aqui, como eu disse, é o culto. Mas eu tenho certeza que se entrasse alguém assim aqui agora, a gente ficaria assustado.
Não é verdade? Sejamos honestos conosco. Nós ficaríamos. E talvez a gente ficasse meio assim, será que seria bom a gente deixar esse cara entrar? E ele está dizendo, não façais acepção ou discriminação. Porque se a situação fosse inversa, viesse alguém bem vestido, a gente iria desconfiar? Não. Só que o caso aqui é um pouco mais grave. Seria mais ou menos você chegar aqui um político, por exemplo, e aí porque ele é uma pessoa importante, uma pessoa conhecida, a gente oferece os melhores lugares, a gente serve ele da melhor maneira, e se possível fosse, ainda deixaria ele subir aqui para dar uma palavra. Porque afinal de contas ele é importante, é o prefeito da cidade, é o vereador da cidade. Mas se chegasse outra pessoa qualquer, nem cogitaríamos tal ato. Então o sentido aqui é esse: tratar aqueles que nós consideramos importante da melhor maneira e tratar aqueles que nós consideramos menos importantes de maneira diferente. O fato é que todos precisam ser tratados da mesma maneira. E qual é a maneira? Bem. E não importa como eles chegam aqui, se chegam de ônibus, se chegam a pé, se chegam de bicicleta ou se chegam de BMW. Ou colocar pessoas, o caso é bem mais grave, colocar pessoas para fazer parte da liderança da igreja, porque aquela pessoa tem dinheiro. Ou mais, não disciplinar alguém que cometeu um erro porque ele tem dinheiro e ele dá muito dinheiro na igreja. A oferta dele é muito alta para a gente mexer com ele, porque afinal de contas, se a gente for tratar essa pessoa que dá muita oferta, que a oferta dele é muito alta, e a gente for lá tentar corrigi-lo, ele pode parar de ofertar. Mas aquele que a gente sabe que a oferta é menor, ou talvez nem oferte, esse a gente vai lá e corrige. Vocês estão entendendo a seriedade aqui? É 2 pesos e 2, é disso que ele está tratando aqui. Não façais discriminação, não façais acepção de pessoas, porque isso não condiz com a nossa fé. Nós nos convertemos porque acreditamos que na igreja é diferente lá de fora. Jesus, escrevendo lá, ou melhor, falando aos seus discípulos, lá em Mateus, abra lá, Mateus capítulo 20, e não se espantem com isso, porque essa ideia de maior ou melhor não é nova, é antiga. Preste atenção aí, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, amém? Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: que queres? Ela respondeu: concede que no teu reino esses meus 2 filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disseram: certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabei que os governantes dos gentios os dominam,
e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse quem vos sirva. A fé, ou a vivência da fé, é diferente. Se lá fora existem aqueles que são considerados maiores ou superiores aos outros, aqui não existe isso. Todos são iguais. Todos têm a mesma importância. Não importa se a sua oferta é maior ou menor. Não importa que tipo de serviço você faça aqui na igreja, se você é um grande pregador, se você é um grande cantor, ou se você não prega nem canta, mas vem para cá. Não podemos fazer essa diferenciação de pessoas. Isso não é uma coisa nova que eu estou dizendo aqui, irmãos. Eu já falei isso muitas e muitas pregações. A diferença entre vocês e eu, que sou considerado pastor aqui na igreja, a diferença entre mim e vocês é o serviço, é a função e não a importância, porque vocês e eu temos a mesma importância. Não somos diferentes. Somos servos do mesmo Deus. Temos as mesmas responsabilidades de pregar o evangelho, de anunciar a salvação e de viver uma vida íntegra diante de Deus. Só que a gente, na prática, não é assim que as coisas funcionam. É comum, preste atenção, muito comum. As pessoas faltam muitas reuniões, mas quando elas adquirem uma responsabilidade, seja ela qual for, ela muda a postura. Porque agora eu sou líder de jovens, então eu tenho que dar o exemplo. Não, agora eu sou líder do louvor, então eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que estar lá. Como se antes não tivesse que dar exemplo. Como se antes de assumir alguma responsabilidade na igreja, ela não fosse importante. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? A nossa responsabilidade, ela não muda pelo simples fato de que agora eu tenho, vou usar essa expressão, tá certo? Por falta de palavra melhor, porque agora eu tenho um cargo, a minha responsabilidade não muda. Eu sempre tive responsabilidade, e a nossa responsabilidade é porque nós temos fé em Cristo. E por ter fé em Cristo, todos somos iguais. E não podemos nos tratar de formas diferentes, porque temos uma responsabilidade dentro da igreja, outra qualquer. Não façamos acepção de pessoas. E quando nós agimos assim, se nós não fazemos acepção de pessoas, então nós estamos praticando a nossa fé. Nós estamos colocando a nossa fé em prática. É assim que praticamos a fé. Em outras palavras, para usar um termo que a gente começou a usar aqui, é assim que nós vivemos a nossa vida a partir do Evangelho. Porque se nós temos fé em Jesus, ou seja, se o Evangelho nos alcançou, então para nós não cabe essa acepção. Se nós temos fé em Jesus, para nós não cabe essa diferenciação de pessoas.
todos são iguais. Amém? Por que não devemos fazer acepção de pessoas? Versículos do 2 ao 4. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também alguém pobre com sórdio trajes, e atentastes para o que traz o traje precioso, e disserte: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserte ao pobre: tu que fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos fizeste juízo de mau pensamento? Amém. Então por que a gente não pode fazer acepção? O que eu acabei de falar. Porque no reino de Deus todos são iguais. E é interessante ele falar: olha, se vocês fizerem isso, se vocês pegarem aqueles que vocês consideram importantes e colocarem nas melhores lugares, nos lugares de honra, na frente, e pegarem aqueles que vocês consideram menos importantes e colocar para sentar aos pés, vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos. Vocês estão fazendo distinção entre vocês. Então olha como isso é maluco. Vocês são cristãos, no reino de Deus todo mundo é igual, e quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo distinção entre vocês. E esse tipo de julgamento, final do versículo 4, são padrões, o quê? Perversos, na minha tradução aqui, são padrões malignos. E por que são padrões malignos? Porque são padrões mundanos. Lembra o que Jesus disse? Lá fora os governantes governam. Aqui, entre vocês, não será assim. Não será assim. No reino de Deus, todos são iguais. O que nós temos de uma diferença, por assim dizer, são funções. Porque nós somos um corpo, não é verdade? A analogia da igreja não é um corpo, não é? O pé faz a função da mão? Não, ele tem uma função e a mão tem outra função. Assim somos nós, os membros. Todo membro tem uma função diferente, mas todo membro é igualmente importante. Se nós perdemos qualquer membro que seja, o corpo, ele vai agir diferente. Ele não vai mais agir como deveria agir. Se nós perdemos qualquer órgão do nosso corpo, né, a gente consegue viver sem o baço? Consegue ou não consegue? A gente consegue viver sem o coração? Hoje em dia já tem se fabricado, né, um coração, como é que chama? Artificial. Ia dizer superficial. Um coração artificial. Mas o corpo vai funcionar igual a um corpo normal? Não. Então é nesse sentido. Nós temos a mesma importância, mas temos funções diferentes. É só isso que nos diferencia. Mas olhe como o padrão aqui é diferente do padrão lá fora. O padrão lá fora funciona assim: aqueles que são considerados importantes, eles são servidos. O padrão aqui é aquele que é considerado importante, esse serve. Ou se ele quiser ser considerado importante, né? Se ele quiser ser importante, ele tem que servir. O padrão lá fora o importante é servido. Então não faz sentido a gente fazer acepção de pessoas. Porque nós temos que nos considerar
menos importante ou inferior ao outro. Quando eu faço esse tipo de acepção, eu estou considerando o outro menos importante. Então todos precisam ser considerados com a mesma importância, porque no reino de Deus todos são iguais. Amém? Versículo 5 ao 7. Por que não podemos fazer acepção de pessoas? 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para que serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Por que que nós não devemos fazer discriminação? Porque isso entre nós é incoerente. E Tiago está dizendo exatamente isso para eles. Olha o versículo 5, ó. Ouvi, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Por que ele traz a figura do pobre aqui? Porque, irmãos, desde antes até os dias de hoje, a maioria dos cristãos são pobres. Naquela época ainda mais. Mas mesmo hoje, você pega uma congregação, nossa congregação aqui no Gereçati 1, tem rico? Não. E aí preste atenção como seria incoerente, olha só. Não tem nenhum rico aqui, todo mundo é pobre. Aí chega um pobre e um rico. Aí eu trato o rico melhor do que o pobre. É incoerente para nós. Todos nós somos pobres. E aí eu vou tratar o rico melhor do que o pobre? Eu tenho que tratar o pobre igual, porque ele é igual a nós. Não é que não exista ricos convertidos, mas a sua grande maioria, a igreja é de pobres. E se ao chegar um pobre, nós o tratarmos mal, tratarmos diferente, é incoerente isso. Porque seria como se nós estivéssemos tratando um de nós diferente, como se ele fosse menos do que nós ainda. É incoerência demais. Não dá para pensar isso. Versículo 6, vocês desonram os pobres. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais. O que ele está querendo dizer com isso? Vá para o capítulo 5. Na sua Bíblia, tem um tema em cima do capítulo 5, um título. Qual é o título que tem aí? Advertência aos ricos opressores. Olhe lá, versículo 6. Mas vós desonrais o pobre, não são os ricos que vos oprimem? Então ele começa a falar desse assunto aqui, que ele vai desenvolver lá no capítulo 5. Mas ele está dizendo, são os ricos que oprimem vocês, e não os pobres. A situação aqui era mais ou menos no sentido de que os ricos estavam levando os pobres aos tribunais. Ou tinha funcionários que não eram pagos. São os ricos que levam vocês para os tribunais. São eles que oprimem vocês. E olha a situação. Olha a situação. Os ricos opressores estavam sendo honrados. E os pobres desonrados. Eles estavam honrando aqueles que os oprimiam. Isso é coerente? De maneira nenhuma. Então não faz sentido nenhum acepção de pessoas. Não condiz com a fé.
O reino de Deus todo mundo é igual. E isso é incoerente. Versículo 8. Todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Então, qual seria o procedimento correto? O procedimento correto seria cumprir a lei. E que cumprimento da lei seria esse? Amar o próximo como a ti mesmo. Logo, se eu discrimino, eu estou quebrando a lei. E foi justamente isso que nós falamos no domingo. Porque os 6 mandamentos que nós vimos no domingo diz respeito a amar o próximo. E quando eu faço essa discriminação, eu não estou amando meu próximo. E eu estou descumprindo a lei. Quando eu faço essa discriminação. E eu acho interessante ele fazer uma citação aqui, quando ele diz, obedecendo a lei real. Uma outra tradução aí. Obedecendo a lei do reino. Obedecendo a lei encontrada nas Escrituras. Régia. A lei que rege. A lei pela qual nós somos regidos. E nós somos regidos pela lei do reino. Então, se eu faço isso, se eu amo o próximo como a mim mesmo, se eu não discrimino, então eu estou cumprindo a lei que nos rege, a lei real. Mas do contrário, eu estou quebrando essa lei real, essa lei do reino. E fazendo isso, eu estou quebrando exatamente o 7º mandamento, que seria não matarás. Olha só, vamos continuar o texto. Versículo 9. Olha só. Mas se fizer de discriminação de pessoas, porque no 8 ele disse, olha, se vocês estão obedecendo à lei real, à lei régia, vocês estão cumprindo bem, né, que é amando o próximo. Mas, versículo 9, se fazes discriminação de pessoas, estão cometendo pecado. Por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, torna-se culpado de todos. Pois o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas é homicida, torna-te a ti mesmo transgressor da lei. Por que ele está colocando aqui homicida? Porque quando eu faço algo mal contra meu irmão, como discriminá-lo, eu estou assassinando ele. Quando eu trato o meu irmão mal, e a gente viu isso bastante aqui no domingo, quando eu faço qualquer coisa má contra meu irmão, eu sou homicida do meu irmão. Então não importa eu dizer, olha, mas eu não quebro, eu não adultero, mas se você trata mal, você mata. Você assassina. E isso te torna descumpridor de toda a lei. De todos os mandamentos. Vocês lembram do que eu falei sobre Moisés, quando ele desce lá do Monte Sinai, e eles têm quebrado qual mandamento? O 2. Não farás para ti imagem de escultura. E eles tinham construído um bezerro. Moisés vem com as tábuas que continham todos os mandamentos e ele quebra só o 2, né? Ele quebra qual? Todos. Porque se eu quebrar um, eu quebro todos. Então o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Se vocês cumprem a lei régia, a lei real, a lei do reino, amém. Vocês estão amando o próximo como a si mesmo. Mas se vocês fazem discriminação, vocês são homicidas e vocês são culpados de quebrar toda a lei.
Por isso não faz sentido a gente fazer discriminação. A gente fazer acepção de pessoas, porque não condiz com a nossa fé. Não condiz com quem nós somos. E para finalizar, versículos 12 e 13. Alguém, por favor. Falei de tal maneira e de tal maneira procedi, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Falai e procedei. Vivam aquilo que vocês professam crer. Se você tem fé em Jesus, viva como tal. Falai e procedei. Ele está aqui, em outras palavras, dizendo: pratique a palavra. Viva a palavra. Viva o que você prega. Viva o que você crê. Falai e procedei. Abram em Efésios 4:1. Andei de modo... Eu estou lendo só a segunda parte do versículo, tá? Andei de modo digno da vocação a que fostes chamado. Amém? Amém? Andai, ou melhor, falai e procedei. Assim como vocês professam fé em Cristo, assim vivam. Em outras palavras, se vocês amam o próximo, não discrimine ninguém. Esse é o mandamento. E ele fala, por quê? Porque nós seremos julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? A lei do Evangelho. O Evangelho que nos chama para a liberdade. A lei da liberdade. Por quê? Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou com misericórdia. Em outras palavras, a medida com que medirdes, vos medirão também. E nós temos que ter misericórdia, porque a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Se nós não tivermos misericórdia aqui, irmãos, Deus não terá misericórdia de nós. Não terá misericórdia de nós. Amém? Então ele começa aqui no capítulo 1, mostrando o que seria, na prática, obedecer, ou melhor, praticar a palavra. E para começar a praticar a palavra seria amar o próximo como a mim mesmo. E amar o próximo como a mim mesmo seria não fazer acepção de pessoas. E essa exortação dele aqui vai persistir. E ele vai dar outros tipos de exemplos no que seria praticar a palavra. Aqui é só o começo, é só o início de uma prática da palavra, daquilo que eu tenho que viver, o que eu professo crer. Falai e procedei. O livro de Tiago, para nós, ele veio assim como uma luva, para aquilo que a gente está tentando implantar aqui no Gereissati 1, que é uma vida a partir do Evangelho, é uma vida prática, é um Evangelho prático, na prática, é um Evangelho que abrange todas as áreas de nossas vidas. E nós precisamos aprender a como colocar isso em prática. Como o sacrifício de Jesus na cruz nos influencia como pessoas, como servos de Deus, no nosso trabalho, no nosso casamento, no dia a dia. E aqui ele começa falando isso. Se vocês têm fé em Jesus, se vocês de fato amam o próximo como a ti mesmo, não façam acepção de pessoas.
porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Que Deus nos abençoe. E que você saia daqui meditando nisso. Não façamos acepção de pessoas. Fiquemos de pé e vamos orar.